E aí, pessoal, estamos de volta aí nesse período que ultrapassou já o carnaval, né? A gente ainda continua se encontrando agora, porque o carnaval acaba, mas as notícias, as coisas não acabam e a gente fica com essa vontade de ficar falando, conversando, debatendo, e isso é muito bacana. E é um motivo a mais para a gente continuar junto, discutindo aí as escolas de samba e ver o que é que vai acontecer agora, né? Aquele período de conclusão de 2017, mas também já de se pensar no que é que vai vir para 2018, né? E muita gente me perguntando se não ia falar sobre a dança das cadeiras e tudo mais. E eu pensei comigo mesmo, eu digo, fazer um vídeo para estar falando de dança das cadeiras, eu acho tão ponto comum de tudo. Então, o que é que a gente resolveu fazer? Nós vamos trabalhar essas 12 escolas que desfilaram em 2017 numa situação da seguinte maneira: o pré, o durante e o pós-carnaval delas, e aí automaticamente vamos falar sobre as mudanças, mas fazer um apanhado de tudo que aconteceu em 2017 em cada uma das escolas. E para cada uma delas, nós vamos ter um videozinho, um momentozinho para discutir o carnaval de 2017 e o que é que vai para 2018 em cada uma, né? E a primeira escola que eu escolhi foi a Unidos da Tijuca, né? A Tijuca que ficou tão marcada nesse carnaval por uma série de situações adversas no dia do carnaval, do seu desfile e também na apuração, né? Mas que é uma escola que eu tenho uma estima muito grande, uma simpatia muito grande e quis começar com ela justamente para dar esse ponto de apoio, essa força à escola, ao pessoal da comunidade, né? Então, para começar, o que é que eu vi do Carnaval 2017 na Unidos da Tijuca, né? Primeiramente, eu vejo uma Tijuca que sai muito forte de 2016, sai com um vice-campeonato e eles saem satisfeitos, porém mordidos com aquele décimo que não veio, né? A escola, dentro dela, do núcleo dela, sai muito mordida porque queria aquele título, né? Nada mais salutar do que uma escola lutar pelo título e querer. E o primeiro ponto, o primeiro aspecto positivo é a escolha do enredo da escola. A escola escolhe um enredo que, curiosamente, não é tão agredido como nos últimos anos da escola, quando ela escolhia os seus enredos, né? Esse enredo de música americana, dessa sintonia da música, juntando lá dois universos, um do Pixinguinha, outro do Armstrong. Então, isso gerou uma visibilidade bacana no enredo da Tijuca, né? Esse primeiro momento de 2017, que ainda foi em 2016, para a Tijuca foi muito bom, foi muito positivo. Foi um enredo que teve uma aceitação bacana pela escola, né? Agora, né, isso vai passar por um processo de criação de texto e nesse momento eu vejo um pouco a Tijuca perder já um pouco de gosto popular, porque a sinopse não foi tão bem aceita assim quanto o título do enredo, né? E isso vai se refletir no segundo momento, que é o momento dos sambas. Diferentemente do lançamento do enredo da Tijuca, que foi um enredo muito bem construído, muito bem pensado, o samba ele já vai gerar um problemazinho de aceitação. Mas eu pulei uma parte antes do samba, tem a questão do dia do sorteio das posições, e aí a Tijuca se vê numa posição muito boa, eu acredito que a Tijuca é uma das poucas escolas, se não a única, que para ela tanto faz desfilar no domingo, na segunda, na sexta, na quinta, não importa o dia e nem a posição. Mas foi uma posição, a antepenúltima, né? A quarta escola da segunda-feira, posição super, ultra, mega nobre do carnaval, e estaria ali a Tijuca desfilando. Sai muito satisfeita, muito feliz do dia da escolha das posições, do sorteio das posições. A Tijuca, ela sai com esse aspecto positivo. Aí vem o samba. Esse samba gera muito problema, muita discussão, porque para 99%
debatedores, das pessoas que ouvem, das pessoas que só falam sem ter muito conhecimento, mas num todo era um samba muito fraco. E era um samba que deixava muito a desejar, principalmente com relação ao samba de 2016 da própria Tijuca, que era lindíssimo, né? Então a escola sai de um período muito bom com o enredo e com a posição de desfile e pega uma nuvem carregada ali com relação ao seu samba, né? A aceitação não é legal, muitas críticas nas redes sociais, nos especialistas, nos analistas de samba, todo mundo critica demais o samba da Tijuca. Passa o tempo, né? A gente vê a gravação, tudo mais. Chega então o período final, que está ali com desfile de ensaio técnico e o desfile oficial. E no ensaio técnico, a Tijuca mostra que samba bom ou ruim para ela não faz diferença. E também quebra um paradigma de que mostra o interesse do público na escola. Então acaba, né, joga por terra o que muitos críticos dizem por aí, de que a escola não tem torcida, de que a escola é antipática, quando na verdade não é. As pessoas gostam, mostraram, inclusive nesse dia, no ensaio técnico, que gostam, que aplaudiram a Tijuca, receberam ela muito bem. Né? Alguns dizem que o calor humano do setor 1 foi muito maior para a Tijuca do que para a Portela naquele dia. E ela mostrou claramente que sabia lidar com seu samba, e ia fazer um grande espetáculo. Então, assim, o circo estava armado, Tijuca estava pronta, mostrou ali que era uma das favoritas que iria brigar e só estava esperando agora o dia do desfile, né? E chega então o grande dia, o dia de desfilar. E tudo aquilo que aconteceu, que a gente viu, né? Menos eu. Curioso que num programa onde o que só eu vi do carnaval, eu vou falar desse momento de dentro e não de fora. Porque eu estava desfilando na Tijuca, na ala 1, né? E de repente, um clima muito bom no começo do desfile, a gente anda ali até bem próximo da cabine dupla, todo mundo muito alegre, fazendo tudo muito bem executado, e de repente para-se. De repente a gente fica ali e começa a repetir e olhar um para a cara do outro e não entender o que é que estava acontecendo. Um carro abria alas enorme, tapando a nossa visão, a gente não sabia o que estava acontecendo lá para trás e simplesmente se deduziu que algo aconteceu, né? Então, de onde eu estava, a gente só sabia isso, que algo aconteceu. Tanto que, como eu desfilei na Portela, e a Portela veio logo em seguida, eu só vim saber do que aconteceu com a Tijuca depois que a Portela passou, quando eu cheguei nas arquibancadas, que as pessoas que estavam lá comigo me contaram. Nós só sabíamos que algo tinha acontecido. Agora, o que? E foi muito triste descobrir aquilo, né? No desfile em si, a única coisa que realmente eu posso dizer que aconteceu aqui foi um misto de preocupação com um cansaço enorme, porque assim como eu acredito que outras alas que já tinham entrado, que estavam à frente do carro, né, a própria comissão de frente, eu acredito que tenham se cansado demais, porque a gente repetiu praticamente o dobro de vezes a coreografia que a gente teria que repetir num desfile normal. E isso esgotou meio que a gente ficou meio que cansado, mas tem uma coisa naquele desfile que me marca muito e que não deixa nem a mim nem aos companheiros que estavam ali, eu acredito que em outras alas, esmorecerem. Uma coisa não, uma pessoa chamada Tinga. Como ele foi bravo e excelente nas suas colocações para não deixar a escola morrer com aquilo que estava acontecendo. Eu acho que o Tinga foi de uma sutileza e de uma genialidade que eu não consigo nem me expressar. Corre, o que é que vai, o que é que não vai acontecer, Tijuca vai ser rebaixada, não vai, quais são os quesitos. Enfim, foi notícia que não acabava mais até a quarta-feira, quando se chega à fatídica notícia do não rebaixamento. Tenho muito carinho a Tijuca, muito respeito, gosto da escola, mas achei uma decisão totalmente descabida.
totalmente desnecessária, até mesmo por achar que por nota a Tijuca não cairia. Diferentemente do que muita gente fala ou falou, né? A Tijuca merece um 9 em evolução. Se a gente comparar nos dias de hoje, 9 equivale a 0. E a Tijuca não foi 0. Eu já coloquei aqui, vou colocar mais uma vez, que eu tiraria 4 décimos da Tijuca na minha nota, dependendo da cabine que eu estivesse, eu tiraria 4 décimos dela pelos seguintes motivos. Por ficar parada, e aí eu tiraria 1 décimo. E as pessoas, mas tem que tirar 4, 5, 6. O erro, ele é o mesmo, ele não se repete, ele apenas existe. Ele foi punido com um ponto, e não há necessidade de você ficar punindo várias e várias vezes o mesmo erro, no mesmo local. Puniu-se? Puniu-se. Eu tiraria 1 décimo para ela ficar parada. Eu tiraria mais 1 décimo pelas alas que passaram e saíram no seu posicionamento normal. Eu tiraria mais 1 décimo pela correria final e eu tiraria mais 1 décimo pela junção dos 3 últimos carros, 4 décimos. Mas o buraco acontece no setor 1, onde não tem nenhuma cabine. Então eu não posso julgar o que a Globo mostra no setor 1. Eu julgo de acordo com o posicionamento das cabines de jurados nas arquibancadas. Então acho que, no meu entender, 9.6 seria a nota ideal de evolução para a Tijuca. Não vejo problema na Tijuca, em samba enredo, em mestre de porta-bandeira e comissão de frente, fantasia, para o pessoal querer punir por conta do incidente. Não vejo. Eu acho que muita gente que talvez não goste da Tijuca levou a situação a um nível de punição que ela não existe. E aí é óbvio que um 9.9 em evolução é injustificável, é errado. Mas um 9 também é. Né? A gente não pode simplesmente crucificar a escola por não gostar dela porque um acidente aconteceu. Não é assim que a coisa funciona. O dia da apuração é muito chato nesse aspecto desse posicionamento da Liesa de não rebaixar. Por quê? Porque fica muito claro que não vai haver o rebaixamento por conta do acidente da Tijuca. É a força da bandeira, né? É a história do eu sou o dono da bola, se eu não jogar, ninguém joga. Isso talvez seja a única coisa que me chateou nessa situação toda da Tijuca. Inclusive, isso gera um problema até contratual, né? No ensaio técnico, um dos próprios carnavalescos da comissão já tinha lançado uma carta se despedindo da escola, né? E a escola deixava correr livre, né, a ideia, parecia que era verdade, da contratação de Renato Lage. Porém, ninguém sabia o que ia acontecer no desfile. E aquele acontecimento, e o penúltimo lugar, e a escola é sensata, a escola tem um modelo de gestão que eu admiro, a escola é muito sensata, sabe que vai ter problemas aí, talvez até judiciais, eu não sei. A escola recua em muita coisa. Essa manutenção, essa possível manutenção da comissão de carnaval, ela tem uma justificativa, né? O fato da escola se resguardar agora para o que possa vir nesses meses futuros com relação a esse acidente. Eu acho, inclusive, que essa manutenção dessa equipe, ela em nada diminui a força da Tijuca. Muita gente está dizendo, mas a Tijuca, eu acho que estão querendo criar ou enfraquecer uma escola por conta de uma situação e vão queimar a língua, porque a escola não vai se enfraquecer por causa disso, né? Eu vejo aí uma equipe que não se desmanchou, Ruth ficou, Julinho ficou, a comissão dá todo o sinal, todo o entender de que vai ficar. Então eu acho que a Tijuca está organizada, está com a sua equipe pronta, já conhece essa equipe há 3 anos. E se não deu para ser Renato Lage, não tem nenhum problema, vai ser Mauro Quintais e companhia, que já vem fazendo bons trabalhos ultimamente. E é isso que eu vejo, eu não vejo grandes problemas de equipe na Tijuca, né, para 2018.
Agora tem que ver o que é que vai acontecer no aspecto aí até judicial mesmo, com relação a essas pessoas que se machucaram, se vão entrar com algum processo contra a escola e ver o que é que vai acontecer daqui para frente. De uma coisa eu tenho certeza, a escola abriu mão de outras contratações talvez mais caras, já pensando nisso. Isso para mim chama-se sensatez. Né? Mas um aspecto no qual a Tijuca me mostra responsabilidade administrativa. Né? Então é isso, gente. Tá aí o que eu vi da Tijuca, esse resumão da Unidos da Tijuca no ano 2017 e o que eu espero dela para 2018. Eu acho que ela vem forte. Eu acho que ela vem uma escola correta, como sempre, com uma equipe correta, como sempre, e eu acho que o acidente vai ser resolvido em outro aspecto, em outro âmbito, que é o judicial, que é o administrativo, e que não vai interferir dentro do barracão, dentro do carnaval da escola. Pelo menos é o que eu espero que aconteça, porque eu gosto da escola demais. Certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai se encontrar mais outras 11 vezes agora, né? Que começou falando das outras 11 escolas, o que foi que elas me mostraram e o que foi que eu vi delas no Carnaval de 2017. Ok? Valeu, abraço e até a próxima.